Então, o rei Davi, que é dito, né, Anderson, que é um homem segundo o coração de Deus, olha só, o Mas cara. Deus, é aquela coisa, ele era filho de Deus, ele era de Deus, mas não era puro, porque no final ele foi castigado. É aí que tá. Na verdade, puro é só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. Então, como a Solange levantou aí a última fala, ela falou: o cara faz uma coisa errada. O rei Davi fez, e era um homem segundo o coração de Deus. Agora, por que, que era um homem segundo o coração de Deus? Aí que vem o grande lance. É porque ele se arrependeu. Solange, o que ele se ferrou com relação a um filho adultera com a filha. Ele teve tanta desgraça, né, que é bom nem falar de tão triste que é as desgraças que ele teve. É muita desgraça. Mas ele se arrependeu, escreveu vários salmos, né? E é o homem segundo o coração de Deus. É impressionante isso. Peraí que tá meu telefone aqui. Tem gente que me liga bem nesse momento aqui, mas isso acontece. Então, você entendeu, Solange? É muito bacana a sua observação para você entender. E como o Anderson falou, não há um cristão, presta atenção, que seja puro. E aí tem uma outra coisa, né, Anderson? Exatamente Deus faz com que a gente, nesse processo ascensional, se purifique. Essa que é a ideia. Por isso que a vida espiritual, Solange, é uma vida de purificação. É a morte das coisas do mundo. Então, o que aconteceu com o rei Davi? Depois que ele fez as besteiras dele, se arrependeu, te garanto que você podia pôr 10 mulheres na frente dele que ele ia falar, tchau, porque ele já já estava, não tinha mais aquela coisa, entendeu? Mundana. É, foi pro lado carnal, né? Exatamente. De satisfazer os desejos dele, né? Isso. Falando de desejo, o desejo pode ser de comer, eu falei um pouco de ir na pizzaria, de beber. Não que você não possa comer e beber, né? Adulterar não, mas você não vai ter vontade de adulterar. Fala, Anderson, acho que você ia falar, eu te cortei. Não, 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 é porque a história inteira da vida era escolhida. Todos nós. Deus, ele levou, sabe? Só que, pô, no momento que Deus falou, agora não é mais você, agora é seu filho. Porque falou, Salomão, porque não permitiu que Davi fizesse isso. Falou, a situação Bem colocado. Bem é colocado. aquela coisa, Deus perdoa, só que ele não esquece. Na verdade, o que você quer dizer, não é, ele perdoa, ele esquece, mas não deixa de ter consequências. É isso que você Tudo quer tem dizer. consequência. Vai ter Mas é aquele consequência. detalhe. Por Davi exemplo, foi necessário porque foi uma época secreta. E Deus precisava de alguém como Davi para fazer isso. As guerras, sim. feito, sair circuncisando todo mundo, aprontou bastante. Então, mas Anderson, tem uma coisa interessante que cada um de nós tem um propósito. Ele já sabe o que vai acontecer comigo, com você, com o seu filho, com a minha filha. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Até quem não nasceu, ele já sabe. Ele já sabe tudo, né? Porque Deus é atemporal, né? Então, mas o que ele tá fazendo conosco nessa dispensação que fala, dispensação da igreja, né? Que é depois, com a vinda de Cristo, derramar com a vinda de Cristo e o retorno de Cristo. Porque, na verdade, Cristo. Peraí que está entrando a Tereza aí, só para dar uma. Tá me ouvindo, Tereza? Tamo, bom dia. Estamos até na reta final aqui com mais um formato novo da mentoria. Está aí o Anderson, a Solange. Seja bem-vinda.
Bom, então, eu estava falando exatamente de que Deus tem onisciência, onipresença, então ele sabe o que vai acontecer conosco daqui a alguns minutos, né? E ele sabe o que o coração de cada um agora tá falando, está pensando, né? Ele sabe tudo, ele é Deus, né? Agora, o que, que ele tem como propósito? Ele precisa de alguma coisa? Deus não precisa de nada. Então, e nós aqui? Qual que é o objetivo dele? O objetivo de Deus é Cristo. E Cristo não é Cristo a pessoa de Cristo. Na Bíblia fala que Cristo é o cabeça. E nós que nascemos de novo, somos o parte do corpo de Cristo. Então nós acabamos sendo uma coisa muito importante para Deus, porque nós formamos a igreja de Cristo. Nós que nascemos de novo e que temos uma vida espiritual. E esse é o objetivo da academia, é a gente treinar isso. Não, na mentoria, hoje estou muito feliz que nós temos pessoas conversando, ouvimos um trechinho do preletor, que é o Luiz Fontes, né? E estamos vivendo, porque nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando de Deus, né? E nós queremos muito mais, nós queremos que participe das outras atividades, né? Com o tempo nós vamos ter as lives, eu vou poder interagir, por enquanto eu não tenho ainda traquejo com as máquinas aqui para interagir. Eu estou fazendo isso aqui pelo Teams e com um grupo fechado, não tá aberto a público qualquer, né? Vou pegar os trechinhos do nosso. Isso está sendo gravado no OBS, e eu estou pegando os trechinhos onde não aparece a face dos senhores e estou colocando na internet até para fazer o marketing desse trabalho, né? E o de vocês está sendo gravado também, mas está dentro da mídia do Teams, que eu não vou divulgar publicamente, até para vocês ficarem tranquilos, né? Só o nome que vai aparecer, né? Eu não Então, sei ainda se o OBS ele permite você selecionar uma parte da janela para gravar. Mas eu tenho outro aqui que chama Movado. Na hora que você gravar, ele manda você fazer um retângulozinho só do que você quer que aparece. É olha, bom para isso. olha, eu tô usando o OBS Eu gostei do OBS, tem bastante ferramenta. tem. Fuça porque você vai me ensinar alguma coisa, porque eu já pedi para tantas pessoas e tô aqui caminhando sozinho, para dizer a verdade. Tive muito pouca instrução, mas o Espírito Santo tem dado instrução para mim, eu tenho caminhado, mas depois acho que vai vir instrução do Espírito Santo através de você. Mas voltando ao nosso Cristo, nosso querido Redentor, né? E também estamos aí a 4 minutos do final. Eu queria saber, a Tereza quer falar alguma coisa, Tereza? Não, o foi passei mal, estava fora, cheguei agora, felizmente perdi. Mas a próxima estaria aí. Parabéns aí pelo trabalho, bacana. O Solange quer falar mais alguma coisa aí? Eu achei esse formato bem melhor, Mauro, porque não fica um monólogo, né? Aí você vai colocar um trechinho, aí vai captar o que a gente entendeu, cada um vai falar, né? Você vai falar também, eu acho isso mais interativo. É, Gostei muito. perfeito. A interatividade era para existir desde o começo, quando nós fomos orientados, né? Mas, infelizmente, o problema é ter pessoas que falem, né? Eu fico super agradecido pelo Anderson, porque ele fala, ele tem um coração, vamos dizer, aberto, né? O, ou demais, ou pelos cotovelos, aí você tem que ouvir o Espírito Santo quando deve falar e se calar. Eu também falo aparentemente demais, eu falo aparentemente porque, enfim, a gente erra toda hora, né? A gente erra. Então, estou agradecendo aí o Anderson, que motivou muito a conversa, a Solange também, né? Apesar de até atrasado um pouquinho aí a entrada dela, mas ela colocou alguma coisa, né? E que eu diria com muito amor, a ignorância nossa, porque a vida espiritual, ela é um aprendizado todos os dias.
quanto mais velho eu fico cronologicamente, eu cresço espiritualmente. Eu costumo dizer que eu sou um adolescente espiritual. Eu não sou um homem, ainda sou um adolescente. E eu tive uma vida infantil, como espiritualmente falando, muito longa. Quer dizer, eu fui como algumas pessoas que não se desenvolvem, ficam na saia da mãe, como se diz, né? Eu fui assim, eu fiquei muito na saia de Deus e não me desenvolvi espiritualmente. Agora que eu começo, inclusive com essas atividades aqui, onde que a gente acaba se expondo, né? A gente acreditar que a proteção vem de Deus e a gente mete as caras, vamos dizer assim, que com a proteção dele. Falei de novo demais. Anderson, suas palavras aí para nós Eu acho finalizar. que assim, depois, caso você queira fazer uma coisa mais. Eu acho que tudo que a gente conversou hoje tem a ver com o Salmo 106, né? Que é bem interessante que ele fala da solidariedade entre irmãos, e só consegue viver em harmonia. É bem prático quanto a isso. Mas podemos sim, na próxima, ler o Salmo, né? Porque você lê numa primeira vez você não entende, mas é que eu escuto tanto ele que aí você começa a fazer análise. Mas o Anderson, veja esses preletores que estão todos lá, todos mal dizer, mas quase os que eu mais tenho acompanhado, que é o Luiz Fontes e o Romeu Bornelli, né? O Bornelli é muito bom. Ouçam, se vocês ouvirem com coração, vai ter revelação. Que é o que você disse agora quando você ouve o Salmo muitas vezes, né? É só você procurar Deus através da Bíblia, é lógico, lendo a Bíblia, um salmo da Bíblia ou qualquer versículo, ou escutando essas pregações que a gente tem tudo lá no canal YouTube. E lá eu estou mostrando os canais, né? Não estamos querendo trazer para nós. Na verdade, nós estamos divulgando a vida espiritual, né? Muita gente não acredita nisso e não pratica isso e se prejudica por demais, né? E o prejuízo maior é até o inferno, né? E o inferno começa agora, assim. Porque tem um problema só, qualquer grave, a Tereza mesmo falou aí que teve algum problema à noite, tem qualquer problema e não procurar em Deus é um erro terrível, é anticristão. É primeiro Deus, qualquer coisa. Agradecer. Eu saí da cama, eu tenho que agradecer a Deus. Graças a Deus eu saí da cama. Graças a Deus, Deus me deu mais um dia. Ah, mas eu tenho que pagar a conta. Graças a Deus eu tenho alguma coisa que aprender com dinheiro. Né? Por isso que eu tenho que pagar as minhas contas, né? Bom, mas temos muito assunto aqui, nós vamos se limitar ó, no tempo, mas nós temos uma playlist que vocês podem ver aí na tela, que tá vendo aqui o D74, transformação da mente, que é o nosso objetivo, né? Transformar nossa mente é uma coisa incrível. Sabe que é você gratuitamente, você não precisa ir numa universidade, você não precisa pagar, você não precisa viajar, você não precisa ver coisas culturais, né? Nem ir para Israel. Lógico, você pode ir também, né? Mas, sabe, se o Espírito Santo mandou você ir para onde for, tudo bem, ele mandou. Não é eu que quero ir, é ele que quer que eu vá. É diferente um pouco. Isso que eu acho fantástico para qualquer um. E aí que vem a história da transformação da mente. Que a nossa mente ela é transformada por ouvir o Espírito Santo. Isso é fantástico. E aqui a academia e todo mundo que se relaciona comigo, eu não tenho outra coisa para falar, fazendo as coisas do dia a dia, almoçando, viajando, tudo sendo guiado pelo Espírito Santo. E não quer dizer que eu seja perfeito, né? Como
a Solange falou há pouco, né? Não somos perfeitos. E exatamente nós estamos sofrendo um processo de metanoia, que é transformar a mente. Mente, caráter e conduta. Isso muda. E muda assim a passos largos, vamos dizer assim. O cristão vê isso. E é isso que eu tenho que testificar aqui e esperar também a testificação de vocês à medida que vocês tenham essas revelações. Então, eu agradeço a vocês a presença e programe aí, já para a gente começar na mentoria, divulguem o nosso trabalho, porque isso é bom para o seu filho, né? Que tem um tem 9, você falou isso ontem? 9 e 3. Eles estão abaixo, né? Eu tenho outra coisa, eu não paro de falar, porque Pode falar. olha que coisa interessante para tocar nos seus filhos, e depois já vale para Solange com relação à nossa filha e com relação aos sobrinhos dela, né? Jesus Cristo, Solange, aos 12 anos, tem uma passagem, está escrito lá na Bíblia, 12 anos, ele é perdido dos pais. Os pais vieram numa caravana, vou falar com linguagem de hoje, vieram numa caravana para, se eu não me engano, para Israel, para Jerusalém, né? Que era uma festa cristã, enfim. Não era cristã ainda, era antes de Cristo. Cristo não era ainda morto e crucificado, né? Bom, e se perde com 12 anos, né? E aí ele chega para os pais, e está escrito, eu vou falar com as minhas palavras, que cabia a ele cuidar, presta atenção nisso, uma criança com 12 anos, dizendo para os pais, o pai, a mãe de sangue, mais o pai adotivo, que é o José, que caberia ele cuidar dos negócios do pai. E aí eu percebi que... Quantos anos ele tinha? 12. Mas isso é normal, porque ele era judeu. 12 anos ele era adulto. Não, aí que tá. Mas sem entrar nessa questão aí, senão a gente vai delongar muito. Mas o que é importante é ele falar com 12 anos de idade que ele já tinha discernimento espiritual, é isso. Porque ele nasceu do Espírito no ventre de Maria. Né? Então ele já tinha discernimento para dizer assim para os pais: cabe cuidar dos negócios do pai. Agora, qual que é o lance, Anderson? Um dia aqui, na varanda aqui da minha casa, eu estava meio perdido com as ideias e eu perguntei. E Deus me respondeu que eu tinha que fomentar o empreendedorismo geotécnico. Por quê? Né? E aí eu liguei a história de cuidar dos negócios do Pai. Eu e qualquer cristão tem que cuidar dos negócios do Pai Celestial, sobretudo. E começa cuidando dos negócios do Pai carnal. Porque o Pai carnal tem uma correlação, né, uma regra de 3, com o Pai celestial. Por isso que é pai e pai. E filho. Portanto, cabe a todos nós entendermos isso. Primeiro, que nós temos que respeitar o pai, obedecer ao pai. É lógico que o pai pode ser um transviado, aí é um outro problema. Mas, em tese, é esse pai. Né? E esse pai, se ele é filho de Deus, eu também vou ser filho de Deus. E aí é o Espírito Santo que conduz. Meu pai carnal me conduziria no plano horizontal, plano natural, mas o Pai Celestial conduz no plano mais amplo, infinitamente maior, que é o plano vertical. Podemos conversar isso oportunamente, que já passamos aí o nosso tempo. Mais uma vez eu agradeço, porque a minha alegria é falar de Deus. É isso que me dá alegria. Muito obrigado mais uma vez. Um bom almoço aí, um bom fim de semana. E amanhã, às 10 horas, tem a live. Eu não sei ainda qual o estudo que eu vou fazer, mas vai ter a live. Então, convido vocês para a live de domingo às 10 horas. Tá bom? Perfeito. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigada. É.